Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O nosso tema hoje é equação modular. Vamos nessa? Primeiro, o que é o módulo de um número? O módulo de um número real A, denotado por A entre barras, é definido por A se o A for maior ou igual a zero e menos A se o A for menor do que zero. Então, observe os exemplos. Módulo de 4. O 4, como é um número maior ou igual a zero, então é o próprio número 4, ok? Módulo de 0,001. Esse número também é um número maior ou igual a zero. Então, o módulo dele é 0,001. Agora, o módulo de menos 10, como menos 10 é um número menor do que zero, então o módulo dele é menos ele. Então, menos 10 é igual a 10. O módulo de menos 1 sobre 15, novamente, menos 1 sobre 15 é um número menor do que zero. Então, o módulo é o quê? Menos 1 sobre 15, que vai ser 1 sobre 15, ok? Ou seja, o módulo de um número nada mais é do que você pegar um número positivo ou negativo e transformar esse número para positivo. Isso equivale, pessoal, a dizer a distância que esse número está da origem na reta numérica, ok? Bom, e o que é uma equação modular? Equação modular é toda equação que possui uma incógnita dentro da operação módulo. Então, por exemplo, módulo de x mais 1 igual a 10, módulo de menos x mais 5 igual a menos 1, módulo de x quadrado mais 5x mais 8 igual a 2, módulo de x mais 3 igual a 10, módulo de x elevado ao quadrado mais 6 vezes o módulo de x mais 9 igual a 0, módulo de x elevado ao quadrado mais 2 vezes o módulo de x menos 3 igual a 0, módulo de x mais 1 igual a 2x menos 1, o módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 2 igual a 5, e módulo de x menos 5 igual a módulo de menos 2x mais 7. Observe que em todos esses exemplos, nós temos o quê? A incógnita x dentro do módulo, ok? E como vamos resolver uma equação modular? Bom, para resolver a equação modular, a gente vai ter que saber essas duas propriedades. Então, se módulo de t é igual a A com A maior ou igual a zero, então ele está falando, se eu tenho módulo de um número igual a A, com A maior ou igual a zero, então esse número tem que ser o A ou esse número tem que ser o menos A. Agora, se o módulo de t é igual a com A menor do que zero, então a solução é vazia. Bom, por que a solução é vazia? Pelo seguinte fato, o módulo não transforma todos os números em positivo? Então, se eu tenho módulo de t igual a um número negativo, não tem jeito da gente fazer o quê? Um número positivo ser igual a um número negativo. Então, por isso que a solução é vazia, ok? E a segunda propriedade fala que se o módulo de t é igual a A, módulo de A, então o t é igual a A ou o t igual a menos A. Então, se eu tenho igualdade de módulos, então o que está dentro, o t é igual ao que está dentro do outro módulo, ou o que está dentro do primeiro módulo é igual a menos o que está dentro do segundo módulo. Bom, e agora conhecidos os resultados, vamos resolver os nossos exemplos. Então, primeiro exemplo, módulo de x mais 1 igual a 10. Ou seja, nós estamos aqui da mesma forma, módulo de t igual a A. E esse A é um número maior do que zero. Ou seja, a gente viu pela propriedade que o t ou é igual a A ou t igual a menos A. Logo, o x mais 1 é igual a 10 ou o x mais 1 é igual a menos 10. E isso daí é uma equação do primeiro grau. Então, agora vai ficar o quê? X é igual a 10 menos 1 ou o x é igual a menos 10 menos 1. Logo, o x é igual a 9 ou o x igual a menos 11. E a nossa solução é 9 e menos 11. Bom, duas observações. Não se esqueçam que toda vez que trabalhamos com equação, temos conjunto solução. E como que nós verificamos se a nossa solução está correta? Basta você pegar esses números e substituir aqui. Então, 9. 9 mais 1, 10. Módulo de 10 é 10. Menos 11. Menos 11 mais 1 é menos 10. Módulo de menos 10 também é 10. Então, a nossa solução está correta, ok? Agora, módulo de menos x mais 5 igual a menos 1. Bom, aqui nós temos o quê? Que o módulo de t é igual ao número negativo.
E a gente viu pela propriedade o quê? Que toda vez que eu tenho módulo de um número igual ao número negativo, a solução é vazia. Por quê? Porque esse resultado aqui não tem jeito de dar um número negativo, ok? Agora, módulo de x² mais 5x mais 8 igual a 2. Bom, aqui também tem, ó, módulo de t igual a um número positivo. Então, ou x² mais 5x mais 8 é igual a 2, ou x² mais 5x mais 8 igual a menos 2. Bom, passando 2 para o primeiro membro, nós temos então o quê? Que x² mais 5x mais 6 é igual a 0, ou o x² mais 5x mais 10 igual a 0. Bom, agora nós temos que resolver essas equações do segundo grau. Então vamos lá. Resolvendo x² mais 5x mais 6 igual a 0. Então vamos lá. Então o delta é b² menos 4ac. Então vai ficar o quê? O delta vai ser 5² menos 4 vezes 1 vezes 6. Ou seja, 25 menos 24, delta igual a 1. Agora, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar x é igual a menos 5 mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então vão ficar como? Menos 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então eu tenho quem? Menos 5 mais 1 sobre 2 e menos 5 menos 1 sobre 2. Menos 5 mais 1, menos 4. Por 2, menos 2. Menos 5 menos 1 dá menos 6. Dividido por 2, menos 3. Agora, resolver a outra equação. x² mais 5x mais 10 igual a 0. Então vai ficar o quê? Delta igual a b² menos 4ac. Então o delta vai ser 5² menos 4 vezes 1 vezes 10. 5², 25. 4 vezes 1 vezes 10, 40. 25 menos 40, menos 15. Ou seja, delta negativo não tem solução. Ou seja, o que nós concluímos? Que o módulo de x² mais 5x mais 8 igual a 2, ela só é satisfeita quando o quê? Quando a gente tem solução menos 2 e menos 3. Ok? Aqui, módulo de x mais 3 igual a 10. Bom, essa daqui a gente pode reorganizar essa equação. Como que a gente reorganiza? A gente pode falar que é módulo de x igual a 10 menos 3. Ou seja, módulo de x igual a 7. Bom, agora nós estamos igual à nossa propriedade, que pode falar o quê? Que o x é 7 ou o x é menos 7. E logo a nossa solução é 7 menos 7. Ok? Bom, agora, módulo de x elevado ao quadrado mais 6 vezes um módulo de x mais 9 igual a 0. Bom, pessoal, esse daqui a gente vai utilizar o quê? Vai utilizar uma técnica matemática que chama o quê? Mudança de variável. Como eu tenho, ó, módulo de x ao quadrado e módulo de x aqui, observe que é o mesmo módulo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa mudança de variável. Qual mudança de variável? A gente vai fazer que módulo de x é igual a y. Dessa forma, a nossa equação vai ser transformada para quê? Ó, módulo de x não virou y? Então fica y ao quadrado mais 6y mais 9 igual a 0. Ok? E agora a gente vai resolver essa. Resolvendo essa daqui, nós vamos descobrir o valor de y. Depois que descobrir o valor de y, a gente volta e resolve a equação em x, da forma que a gente sabe utilizando propriedade. Ok? Então vamos lá. Resolvendo y² mais 6y mais 9 igual a 0. Então vamos lá. Delta é igual a b² menos 4ac. Então delta vai dar o quê? 6² menos 4 vezes 1 vezes 9, ok? E aí vai dar o quê? 36 menos 36, o delta dá 0. Agora, y igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai dar menos 6 mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Então vai ficar menos 6 mais ou menos 0 sobre 2, né? E aí eu tenho o quê? Que o y2 é menos 6 sobre 2. Menos 6 sobre 2 é menos 3. Ou seja, eu tenho só um y, que é o menos 3. Agora, eu tenho que voltar o quê? E, já que nós descobrimos a equação em y, eu tenho que voltar para a minha variável x. Então, eu tenho que o módulo de x é igual a y. Ou seja, o módulo de x é igual a menos 3. Ou seja, se o módulo de x é igual a menos 3, ou seja, eu tenho aqui um número negativo. Tem jeito do módulo ser número negativo? Não, né? Ou seja, a nossa solução é igual a vazio, tá? Lembrando que o módulo nunca vai ser negativo. Vamos lá.
Exemplo 6. Módulo de x ao quadrado mais 2 vezes módulo de x menos 3 igual a zero. Observem que essa daqui a gente consegue fazer o quê? O mesmo procedimento. Ó. Como é módulo de x e módulo de x, a gente consegue fazer o quê? Mudança de variável. Então, vamos fazer módulo de x igual a y. Aí agora nós temos qual a equação? Y² mais 2y menos 3 igual a zero. Vamos resolver essa equação. Então vai ficar y² mais 2y menos 3 igual a zero. Então eu tenho que o delta é b² menos 4ac. Então b², 2², menos 4 vezes 1 vezes menos 3. 2 ao quadrado dá 4, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 3, 12. 12 com 4, 16. Então o meu y vai ser o quê? Menos b, mais ou menos raiz de 16, sobre 2 vezes 1. Então vamos lá. Então vai ficar menos 2 mais ou menos 4 sobre 2. E aí eu tenho menos 2 mais 4 sobre 2 e menos 2 menos 4 sobre 2. Menos 2 mais 4 dá 2, sobre 2 dá 1. Menos 2 menos 4 dá menos 6, sobre 2 dá menos 3. Aí agora nós temos que voltar para a variável x. Então a gente tem que módulo de x era y. Então do que nós chegamos, o módulo de x pode ser 1 ou o módulo de x pode ser menos 3. Na primeira equação, módulo de x igual a 1. Nós vamos ter o quê? Que x é 1 ou x é menos 1. Agora, do módulo de x igual a menos 3, como esse número é negativo, nós vamos ter o quê? Solução vazia. Logo, a nossa equação para módulo de x elevado ao quadrado mais 2 vezes o módulo de x menos 3 igual a zero, vai ter solução apenas quem? 1 e menos 1. Ok? Bom, exemplo 7. Módulo de x mais 1 igual a 2x menos 1. Bom, nesse exemplo, pessoal, nós temos uma diferença em relação aos outros. Por quê? Porque aqui, ó, não é um número. Nessa daqui, nós também temos o quê? Uma incógnita. E o que muda com isso? Bom, o que muda é que dependendo do valor que você coloca para x, esse número aqui pode ser positivo ou pode ser negativo. E se ele for negativo, o que vai acontecer? Nós não vamos ter solução. Então, o que nós vamos ter que fazer nesse exemplo? Nesse exemplo, nós vamos ter que verificar quando que o 2x menos 1 é positivo e quando o 2x menos 1 é negativo. Então, vamos verificar quando que o 2x menos 1 é o quê? Maior ou igual a zero. Por quê? Se for maior ou igual a zero, a gente vai ter solução. E se for negativo, a gente não vai ter, ok? Então, a gente vai ter o quê? Uma condição para ter solução. Então, 2x menos 1 maior ou igual a zero, implica que o 2x tem que ser maior ou igual a 1, ou seja, o x tem que ser maior ou igual a meio. O que quer dizer esse x ser maior ou igual a meio? Quer dizer que a gente só vai ter solução quando o x for maior ou igual a meio. Então, vamos lá. Agora que a gente tem, tá? Agora que a gente tem a solução, a condição para ter solução, a gente pode utilizar aqui como se fosse a propriedade 1. Ou seja, eu posso falar que módulo de x mais 1 é igual a 2x menos 1 quando o x mais 1 é igual a 2x menos 1 ou quando o x mais 1 é igual a menos 2 vezes x menos 1. Ok? Então aqui, ó, resolvendo a primeira. Vou fazer o quê? Vou passar esse x para o segundo membro e esse 1 para o primeiro membro. Então vai ficar o quê? 2x menos x igual a 1 mais 1. E aqui, 2x mais 1, vou distribuir, vai ficar menos 2x mais 1. Ok? 2x menos x dá x. E aqui 1 mais 1 dá 2, ou seja, x igual a 2. E aqui eu tenho aqui, ó, passando para o primeiro membro vai dar 2x mais x, 3x. E passando para o segundo membro, 1 menos 1 dá 0. Ou seja, eu tenho que x igual a 2 ou 3x igual a 0. Em outras palavras, o x é igual a 2 ou x é igual a 0. Só que lembra da nossa condição? A nossa condição falava que só ia ter solução se o x fosse maior ou igual a meio. Então nós temos que o x igual a 2, ele é maior do que meio. Só que o x igual a 0, ele é um número menor do que meio. Então quem que é a nossa solução? Apenas o 2. Ah, professor, mas o 0 está lá também. Só que o 0 é uma falsa solução. Como assim uma falsa solução? Joga o 0 aqui, ó. 0 mais 1 dá o quê? Dá 1. Módulo de 1 dá 1. Então aqui a gente tem o que deu 1.
E aqui, 2 vezes 0 dá 0. Menos 1 dá menos 1. Então, nós estamos falando o quê? Que 1 é igual a menos 1. Isso daí é uma sentença falsa, certo? Com o 2, verifica que vai dar certo. Ó, 2 mais 1 dá 3. Módulo de 3 é 3. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Então, 3 é igual a 3. Ok? Então, nossa única solução realmente é só o 2. Ok? Agora, módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 2 igual a 5. Bom, esse daqui, pessoal, é o exemplo mais complexo de todos. Por quê? Porque, ó, nós não temos como utilizar as propriedades que nós vimos. Por quê? Porque nós temos soma de módulos, ok? A gente também não consegue fazer uma mudança de variável porque não é o mesmo módulo. Ou seja, a gente não tem como trabalhar nem com propriedade, nem com mudança de variável. O que nós vamos ter que fazer? Aqui, a gente vai ter que usar a definição de módulo, ok? E ver as equações resultantes em cada intervalo em que muda o sinal de uma das expressões dentro do módulo. Da seguinte maneira. Então, vamos lá, vamos com calma. Primeiro, eu tenho que analisar, ó, quando isso daqui, o x mais 1, é maior ou igual a 0 e quando o x mais 1 é menor do que 0. Então, vamos lá. X mais 1 é maior ou igual a 0 se o x for maior ou igual a menos 1. E a gente sabe que x mais 1 é menor do que 0 se o x for menor do que menos 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que o módulo de x mais 1 é o próprio x mais 1 quando o x for maior ou igual a menos 1. Ué, por que, professor? Ué, aqui nós não estamos fazendo quando ele é maior ou igual a 0? Quando x mais 1 é maior ou igual a 0? Ou seja, nós estamos considerando que esse número aqui é um número maior ou igual a 0. E a gente viu por definição de módulo que o quê? Que quando esse número é maior ou igual a 0, o resultado dele é o próprio número. Então, ó, ele vai ser o próprio número quando ele for maior do que 0, maior ou igual a 0. Quando ele é maior ou igual a 0? Quando x é maior ou igual a menos 1. Ou seja, ó, ele vai ser x mais 1 quando x for maior ou igual a menos 1. E a gente viu por definição de módulo também que o módulo de x mais 1 é menos ele quando ele é um número negativo. Quando que ele é um número negativo? Quando o x for menor que menos 1. Então, ó, vai ser menos o x mais 1 quando o x for menor que menos 1. Ok? Bom, analogamente, a gente vai ter que fazer com o x menos 2. Então, vamos lá com o x menos 2. X menos 2 ele é maior ou igual a 0 quando o x é maior ou igual a 2, ok? E o x menos 2 é menor do que 0 quando o x é menor do que 2. Então, a gente sabe o quê? Que o módulo de x menos 2 vai ser ele mesmo, ou seja, vai ser o x menos 2 quando o x menos 2 é positivo. E ele é positivo quando o x for maior ou igual a 2. E a gente sabe que módulo de x menos 2 vai ser negativo quando acontece o quê? Quer dizer, vai ser menos ele quando esse número é negativo. Então, quando que vai ser menos o x menos 2? Quando o x for menor do que 2, ok? Agora, feito esse estudo, agora a gente vai ter que utilizar o esquema. Então, vamos lá. Que esquema é esse? Bom, a primeira linha, primeira reta, a gente está representando o módulo de x mais 1. A segunda reta, a gente está representando o módulo de x menos 2. E o terceiro, pessoal, a gente vai estar representando a soma. E por que é a soma? Porque o nosso objetivo é a gente resolver o quê? A soma desses dois módulos igual a 5. Então, eu vou ver o que acontece nesse lado da equação, ok? Então, vamos lá. A gente viu o quê? A gente viu que vai ser o próprio x mais 1 quando o x for maior ou igual a menos 1 e vai ser menos o x mais 1 quando o x for menor do que menos 1. Então, vamos lá. Ó, então aqui, ó, menos 1 e o 2. Da onde veio esse menos 1 e esse 2? Ele veio exatamente aqui, ó, desses valores que apareceram quando a gente estudou cada um dos módulos, ok? E eles estão em ordem crescente. Então, vamos analisar aqui, ó, o módulo de x mais 1. A gente viu que antes do menos 1, porque é x menor que menos 1, ele é menos o x mais 1. Então, ó, antes do menos 1, ele é menos o x mais 1.
E a gente viu o quê? A gente viu que depois, a partir do menos 1, ó, quando é maior ou igual a menos 1, ele é o próprio x mais 1. Então, ele é o próprio x mais 1, ok? Agora, módulo de x menos 2. Vamos lá. A gente viu que quando ele é menor do que 2, ele é menos o x menos 2. Então, ó, antes do 2, ele é menos o x menos 2. E quando a gente está com maior ou igual a 2, ele é x menos 2. Então, para frente do 2, ele é o x menos 2. Bom, a gente já viu também, lá do estudo de intervalos reais, que a gente tem que verificar também nos pontos, né? E nos pontos, qual que nós vamos estar utilizando? No menos 1 e no 2. No menos 1, a gente fala o quê? Não é quando é maior ou igual a menos 1? Então, a gente já vai estar considerando o quê? Ele positivo. Então, a partir do menos 1, ou seja, do menos 1 para a direita, vai ser sempre positivo. E do 2 para a direita também vai ser sempre o positivo, ok? E agora, a terceira? A terceira não é a soma deles? Então, ó, somando esse com esse, vai dar o quê? Menos x mais 1 menos o x menos 2. Somando esse com esse, vai dar x mais 1 menos o x menos 2. E somando esse com esse, vai dar x mais 1 mais x menos 2. Agora, pessoal, a gente consegue fazer o quê? Resolver aquela equação. Então, vamos por partes. Bom, lembra que eu falei que no menos 1 a gente utiliza junto com a parte positiva? Então, aqui a gente vai primeiro considerar o quê? Quando x for menor que menos 1, ok? Então, vamos lá, ó. Eu quero resolver essa equação aqui. Resolvendo essa equação, então, ó, quando x for menor que menos 1, a gente saiu que o quê? Ó, eu tô nesse intervalo, menor que menos 1, ó, tô aqui. Então, vai ficar o quê? Que menos o x mais 1 menos o x menos 2 tem que ser igual a 5. Bom, distribuindo esse menos, vai ficar o quê? Menos x menos 1 menos x mais 2 igual a 5. Então, nós temos o quê? Menos 2x igual a 4, ou seja, o x é igual a menos 2. Bom, primeira observação. O x menos 2, ele é um número menor que menos 1? Sim, né? Então, quer dizer que esse número faz parte da sua solução. Se esse número que eu cheguei aqui fosse um número maior que menos 1, então quer dizer que essa daqui seria uma solução falsa, tá bom? Então, aí a gente ia excluir essa solução. Mas como menos 2 é menor que menos 1, então ele vai fazer parte da solução. Então, o número é o menos 2. Agora, eu vou para o caso do menos 1 menor ou igual a x menor que 2. Relembrando por que eu vou usar o menor igual, porque quando eu estou nesse intervalo, aqui no módulo de x mais 1 eu já posso considerar o igual, porque o igual a menos 1 também equivale a esse, tá bom? Então agora eu vou nesse intervalo de menos 1 menor ou igual a x menor que 2. Por que menor que 2 e não menor ou igual a 2? Porque no menor que 2 eu ainda estou o quê? Negativo, né? Menos o valor do x menos 2. A partir do 2 ele já vira o quê? O próprio x menos 2, tá bom? Então agora eu vou da onde? Eu vou de menos 1 menor ou igual a x menor que 2. E lá no nosso desenho resultou o quê? Resultou em x mais 1 menos o x menos 2. Então vai ficar como? Vai ficar x mais 1 menos o x menos 2 igual a 5. Então vai ficar x mais 1 igual a menos x mais 2 igual a 5. E aí, fazendo essa conta, eu chego que 3 igual a 5. 3 é igual a 5, professor? Não, né? A gente sabe que não é. Isso daí é uma sentença falsa. Se isso é uma sentença falsa, o que está falando? Está falando que eu não tenho nenhuma solução nesse intervalo. Ou seja, a solução é vazia. E agora, nosso último caso, qual que é o nosso último caso? É quando a gente está a partir do 2. A partir do 2 é o x mais 1, a partir do 2 já é o x menos 2. Então, somando os dois, eu vou ter x mais 1 mais o x menos 2. E aí, nós vamos ter o que, então? Então, vai ficar x mais 1 mais x menos 2 igual a 5. Aí, eu tenho 2x menos 1 igual a 5. 2x é igual a 6. O x é igual a 3. Bom, o 3 é um número maior ou igual a 2? É, né? Então, ele também é uma solução. Ou seja, a gente chega no quê? Que a solução da equação é módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 2 igual a 5, é o menos 2 que saiu dessa equação e o 3 que saiu dessa equação, ok? Então, a solução é menos 2 e 3.
Bom, mais um exemplo. Módulo de x menos 5 igual a módulo de menos 2x mais 7. Bom, essa daqui já é a segunda propriedade. Então, se ela já é a segunda propriedade, a gente pode falar o quê? Que dois módulos são iguais se acontecer o quê? Se o que está dentro é igual ao que está dentro do outro, ou o que está dentro do primeiro é igual a menos o que está dentro do segundo. Então, vai ficar x menos 5 igual a menos 2x mais 7 e x menos 5 igual a menos o menos 2x mais 7. Bom, daqui, passando para o primeiro membro, fica 2x mais x e aqui fica 5 mais 7. Aqui, distribuindo, fica 2x menos 7. 2x mais x dá 3x. 5 mais 7 dá 12. Aqui, 2x, ó, vou pegar o x e passar para o primeiro membro, para o segundo membro, fica 2x menos x. E aqui, 7 menos 5. Ou seja, 3x igual a 12 ou 2x menos x igual a 7 menos 5. Agora, então x é igual a 4 ou aqui dá x igual a 2. Então, a nossa solução é 2 e 4. Ok? Bom, esses foram nossos estudos de equação modular. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha no vídeo, compartilhar o canal e não se esqueçam, a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.